irmãos. Graça e paz. Você está bem? Que bom. Que bom que você veio, que bom que você está bem. Glória a Deus, não é? Que bom que você tem crido neste Deus de milagres. Você crê mesmo? Apesar da música ser bonita e das letras também, mas nós temos que crer naquilo que nós estamos cantando. Amém? Você tem crido? Então creia mesmo. Creia mesmo. Cada vez que você canta, você fica com a sua... Você ouve, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, repita isso, não só aqui, né? Mas em todo o tempo. Para que você creia. Né? Nós aprendemos desde sempre aqui neste lugar a repetirmos a palavra. Aquilo que pode nos trazer fé e esperança naquele que nós cremos. Então não deixe de profetizar e declarar. A palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que nós pregamos. Você crê nessa palavra? Você crê nesse Deus de milagre que nós cantamos? Você está precisando de algum milagre? Então é com Ele mesmo que você tem que ajustar. É só Ele que pode resolver essas coisas e executar em nós. A Bíblia diz que tanto querer como efetuar. Ele é grande mesmo. Amém? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não subiram ao coração do homem, ao seu coração e ao meu, a Bíblia diz, essas são as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas o Espírito que mora em mim, mora em você, já sabe de todas as coisas. É por isso então que Ele vai trazer clareza a você das coisas que Deus tem preparado para você. Amém? Creia nisso. E Deus é bom, não é? Que bom. Glória a Deus. Obrigado a você que está em casa, nos acompanhando, participando conosco. Obrigado a vocês, né, que têm vindo aqui. Nós falamos hoje pela manhã e eu quero repetir para que você esteja, de fato, bem confortável. Apesar de estarmos na zona vermelha, né, declarado aí pelo governo de São Paulo, mas mesmo nesta fase, está estabelecido que as igrejas podem funcionar. Isso está nos sites mais confiáveis, então você pode, eu li hoje para você, né, atividade religiosa, igreja, pode funcionar desde que cumprindo todos os protocolos. E nós estamos nos esforçando para fazer isso. Obrigado a você que tem vindo e tem obedecido na obediência de sentar nos locais corretos, né, separado daqueles que não são da sua casa, junto com a sua família, e isso é ótimo. Aí você fala assim, puxa, mas precisava colocar esse monte de cordões? Precisa, né? Eu já estive em alguns lugares que não tem só adesivo e as pessoas acabam não percebendo. Aqui, com esses cordões que nós colocamos, outro dia a gente estava olhando ali atrás, um rapaz, mesmo com 2 cordões e um no meio, ele veio e sentou na frente do cordão. Não percebeu que ali não era um local permitido. Então imagine, tendo cordão, as pessoas já têm um pouco de dificuldade, então é bom ter, assim ficamos todos seguros e nós estamos respeitando então as regras, né, e os protocolos, e você é uma bênção, tem sido obediente, vem com a sua máscara, não abraça ninguém, você é demais. Obrigado pela sua obediência, pelo seu respeito aí a todas essas regras. E em breve estaremos já tudo dentro da normalidade. Você acredita nisso? Eu também creio nisso, né? Em pouco tempo as coisas voltarão ao normal e já estamos aí com a vacina. Eu falei hoje também pela manhã, né? Às vezes é uma dúvida que paira. Ai, meu Deus, essa vacina, será que se eu tomar vai ser injetado em mim o número da besta? Não, não vai. Não vai. Essa vacina não é. Então, é uma questão pessoal, a igreja não tem nenhuma orientação em relação a isso, mas nós podemos pedir para que você seja coerente
né? E assim como você tem a sua carteirinha de vacinação que você toma e já tomou desde criança as vacinas necessárias, então, se você entende que essa vacina é necessária, quando chegar a sua vez, tome. Se você entender que não é, porque você não é adepto das vacinas, esteja à vontade, mas não porque é o número da besta, tá bom? Fique tranquilo em relação a isso, os sinais serão claros e quando chegar a hora você saberá. Então, não tenha medo, pare de ouvir as pessoas que falam as coisas de maneira tola, né? E de maneira sem pensar naquilo que estão falando. E às vezes a gente acaba sendo influenciado, né, por essas coisas. Mas amém, vamos em frente. Se você tiver alguma dúvida, converse com pessoas da saúde, é sempre bom, né? Se você tiver alguma dúvida em relação a esses sinais da besta ou não da besta, fale com o pastor Nilo, que ele é especialista no assunto, e veja a ordem cronológica. Mas não siga tolices, siga as orientações corretas. Muito bem, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 4, nós vamos continuar um assunto que nós iniciamos há uns dias, você vai lembrar. Atos capítulo 4 e versículo 13. Lembrando que já retomamos também os cultos de quarta-feira, então às quartas-feiras estamos funcionando também presencialmente. Tem também via online, mas você pode estar presencialmente às quartas e aos domingos pela manhã e pela noite. Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu vou ler novamente. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Abra também primeira carta de Coríntios, capítulo 15. E o versículo 33. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e o versículo 33 diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para estarmos aqui. A Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós te agradecemos porque as Tuas misericórdias, elas já se renovaram hoje, pela manhã, em nosso favor. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado de todo mal, tem nos preservado, tem preservado os nossos corpos, a nossa saúde. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. A Tua palavra diz que a Sua palavra é saúde para os nossos ossos. E nós acreditamos nisso. Muito obrigado, Pai, porque nós temos recebido saúde diretamente de Ti. Tu és o dono de tudo, Tu és o Deus de milagres. E nós acabamos de cantar isso e acreditamos naquilo que nós cantamos. Senhor, neste momento, como igreja, nós queremos orar e interceder por aqueles que porventura estejam em suas casas, enfermos, acometidos, Senhor, de algo, de alguma enfermidade no seu corpo, na sua mente, na sua saúde física e espiritual. E nós agora, como igreja, queremos orar e interceder em favor dessas pessoas e declarar a sua cura sobre a vida delas.
declarar a cura para a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar também em favor de todas essas pessoas que estão aqui hoje, e se porventura alguém aqui que está entristecido, se porventura alguém aqui que está precisando de um socorro, se porventura alguém aqui que está precisando e necessitando de uma intervenção urgente de sua parte, Pai, nós como igreja declaramos a provisão para este irmão, a provisão para essas vidas, porque nós cantamos que Tu és um Deus de milagre, e nós cremos no resultado destes milagres, Pai. Como igreja, nós intercedemos e pedimos isso sobre a vida de nossos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. E nós Te pedimos, Pai, que a Tua palavra trate conosco uma vez mais, assim como já tem falado, assim como nós temos aprendido muito neste lugar. Cada vez que temos vindo aqui, temos saído alimentados, crescidos, e hoje nós queremos sair assim também, para termos mais uma semana remoendo a Tua palavra, pensando, meditando na Tua palavra e crescendo, porque nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo, Pai. E nós Te agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado pelos irmãos que chegaram mais cedo aqui para se preparar, para estar aqui nos levando a esse tempo de ministração. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que nos receberam lá na porta, aqueles que estão cuidando do som. Pai, muito obrigado por esta igreja maravilhosa, por essa estrutura que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela vida dos nossos líderes. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, e nós somos muito gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você é agradecido? E tem que ser mesmo, porque Deus tem sido bom conosco, não tem? Graças a Deus. Essa igreja é muito próspera, e eu creio nisso de verdade. Amém? Eu espero que você creia também. Eu não sei se você sabe, mas nós entramos, em um novo ano, você sabe disso, e entramos também em uma nova década, não é? Estamos realmente passando de fase, olha que coisa boa. E esse ano eu escrevi para um irmão nosso que está, inclusive, completando aniversário hoje, eu falei, irmão, eu creio que este ano será um ano de renovações na sua vida. E eu creio para essa igreja que será um ano de muitas coisas acontecerem, um ano de profecias se cumprirem aqui neste lugar. Teve uma irmã que falou para mim há uns dias atrás, olha, este ano muitas coisas vão se cumprir nesta igreja. E eu creio nisso. Você crê? Eu creio. E porque creio, estamos trabalhando nisso. Amém? Que bom. Você, homem, está bem com a sua família? Irmã, seu marido está bem? Está jóia? Muito bem, que bom. Marido, sua esposa está bem? Tem sido uma boa esposa? Olha que benção. Esse ano vai ser um ano que nós vamos trabalhar muito nisso também. Ano passado era para termos tido um encontro de casal, olha só, essa pandemia atrapalhou tudo. Mas esse ano, irmãos, vai ter. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Se não teve, é porque era para ficar para esse ano. Então vai ter esse ano. E olha, você que já está lá inscrito, não se esqueça, e vai ser algo tremendo. Porque eu creio, irmãos, que esse ano Deus vai trazer muito crescimento para nós, em todas as áreas. Família, paternidade, como igreja, individual. Olha, você vai crescer na sua carreira, você vai prosperar financeiramente, a sua família, eu creio mesmo. E é sobre isso que eu quero falar. Associações, nós já começamos a falar sobre isso. Na última ceia nós falamos, lá do ano passado, em dezembro, eu falei algumas coisas a respeito da importância das associações corretas para a conduta de nossa vida. E, obviamente, quando nós falamos de associações, nós temos que olhar para a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito de estarmos associados com pessoas e com aquilo que nós ouvimos e vemos da maneira correta. Às vezes nós não sabemos por que as coisas estão dando errado ou não estão caminhando bem nas nossas vidas, dentro de nossas casas, mas talvez nós não estejamos atentos às coisas que nós temos nos associado, às coisas que os nossos filhos têm se associado, às coisas que nós, maridos, temos nos associado, às coisas que as esposas têm se associado. E você sabe que dentro de casa,
assim como dentro da igreja, não é apenas uma pessoa, mas é um conjunto de pessoas. E obviamente que isso vale para a igreja também, e é importante nós não tratarmos essas coisas apenas falando do âmbito aqui da igreja, porque nós precisamos ir cada vez mais na raiz dos problemas para trazermos as correções na raiz. Não adianta tratarmos as causas, os efeitos, né? Quando você fica enfermo, é muito provável que você sinta febre, dependendo da enfermidade em que você está acometido. Mas a febre não é o problema. A febre é consequência de um problema mais grave, que nós temos que investigar, não é assim? A mesma coisa quando nós temos problemas com as pessoas da igreja, nós precisamos olhar para as famílias que compõem a igreja. E quando nós temos um problema na família, nós temos que olhar para as pessoas que compõem aquela família. Não adianta nós acharmos que um problema dentro de casa é só meu, porque eu não sou sozinho. Não adianta nós acharmos que um problema aqui na igreja é do pastor Disseu e da irmã Ruth, porque eles não são sozinhos. Há um grupo de pessoas que compõem esta igreja local. Então nós precisamos olhar para todo este conjunto de coisas e buscarmos correções. Buscarmos como que nós podemos melhorar. E nós temos ouvido muitas palavras a respeito de como nós podemos melhorar aqui, mas nós precisamos colocar essas palavras em prática. Elas não podem ser apenas teoria na nossa vida, porque senão nós seremos, como a própria Bíblia diz, ouvintes esquecidos e não fazedores da obra. Mas a obra ela tem que começar onde? Na nossa casa, na nossa vida. A obra precisa começar em mim. A transformação precisa ser feita de dentro para fora. Jesus falou isso, quando alguém falou assim, os seus discípulos não lavam a mão para comer. Jesus falou, o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. É o que vem de dentro para fora. Então, a transformação nas nossas vidas precisa acontecer de dentro para fora. A transformação nas nossas vidas acontecer de dentro para fora depende muito daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos visto, daquilo que nós temos gastado tempo bebendo desta fonte. Não vai sair coisas boas de nós, tanto na teoria quanto na prática, se nós temos nos alimentado de coisas ruins. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, nós vamos dar aquilo que nós temos. Se nós estamos cheios de coisas ruins, são coisas ruins que nós vamos manifestar. Inclusive a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. E do que está cheio o nosso coração? Daquilo que nós temos nos alimentado, dos nossos pensamentos, das coisas que têm feito parte do nosso dia a dia, ou seja, daquilo que nós nos associamos. É interessante ler o texto de Atos que nós lemos aqui. As pessoas estavam ouvindo Pedro e João falando, e a Bíblia diz, e você sabe disso, nessa altura, quando nós lemos esse texto, Jesus já não estava mais com eles fisicamente. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Então, fisicamente ele já não estava mais, mas as pessoas reconheciam que aqueles eram homens que haviam andado com Jesus, não porque eles viram muitas vezes, mas porque eles falaram, esses homens são iletrados, são homens que não são cultos, eles não poderiam estar falando tão bem assim, se eles não tivessem andado com alguém que fala bem. Eles não poderiam estar falando coisas tão interessantes, tão profundas, se eles não tivessem caminhado com alguém que fala tão profundamente, com alguém que fala tão bem. Então eles reconheciam, por causa de sua fala, que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que as más conversações, elas influenciam a ponto de corromper os bons costumes. E nós podemos entender por esse texto também, que o contrário é verdadeiro. As boas influências, as boas conversações também vão influenciar. As más de maneira negativa e as boas de maneira positiva. Então é interessante nós estarmos atentos e fazermos uma
leitura a respeito de nossas vidas, o que tem feito parte de nossas associações? Que tipo de coisas tem dado rumo às nossas casas? Que tipo de pensamentos, que tipo de ideologia, já que hoje se fala tanto em ideologia, as pessoas estão de fato sendo ideologizadas, doutrinadas. As pessoas estão sendo bombardeadas com pensamentos que direcionam de um lado para outro, né? Nós vemos uma sociedade hoje em que tudo as pessoas querem defender os seus lados, os seus direitos, as suas convicções. Aquilo que era verdade há 10 anos atrás já não é mais verdade hoje, aquilo que era verdade há 20 anos atrás já não é mais verdade hoje. Imagina a verdade da palavra de Deus, que nós sabemos que a palavra de Deus é atual e a palavra de Deus não muda, porque Deus não muda. Mas aquilo que nós temos como convicção da palavra de Deus tem que estar muito encrustado, por exemplo, no coração dos nossos filhos, porque muitas vezes eles não têm os mesmos argumentos que nós para defender contra as ideologias que eles receberão nas escolas, as ideologias que eles receberão em seus lugares de frequência. Então, como fazer isso? Acontece que nós na igreja, e você me perdoe se você talvez não goste de ouvir isso, mas a igreja, os filhos de Deus, não tem sido tão pragmática, não tem sido tão esforçada quanto, por exemplo, os muçulmanos. Porque os muçulmanos, eles não aceitam mesmo os outros ensinos, qualquer outra coisa que venha de fora. E eles pegam ali os seus filhos, aqueles que nascem com eles, e eles colocam eles para decorar aquilo, para aprender aquilo durante muito tempo, a ponto de que, quando o cara tem 15 anos, 20 anos, ninguém consegue convencê-lo do contrário. Ele está totalmente doutrinado em relação àquilo que ele tem como ideologia de vida. Mas a igreja não fez isso. A igreja, ao longo dos anos, tem aceitado as coisas de fora para dentro da igreja. Aí você fala, não, eu não acredito. Pois eu vou lhe dar um exemplo. É só ver o tanto de casamentos desfeitos dentro da igreja. Isso era normal há 50 anos atrás? Não era. Por que hoje é? Era um escândalo, o pastor está dizendo aqui. Por que hoje é? Porque as pessoas estão aceitando aquilo que outrora era um escândalo, hoje já, é normal. Todo mundo acontece, né? Então, o que é isso? Quebra de cultura. E aí uma palavra que nós temos, por exemplo, lá em Deuteronômio 6, que diz assim, esta palavra estará junto de ti, na tua boca e no teu coração. E você, pai, inculcará. O que é inculcar? Colocar na cabeça, falar todos os dias, repetir na vida dos seus filhos. Esta palavra você vai colocar nos umbrais de sua porta, você vai escrever, como nós aprendemos aqui no passado, né? Você vai colocar os textos e vai pregar na parede de sua casa. Por quê? Para que as pessoas que vivem nesta casa sejam influenciadas por esta palavra. Quando a pessoa está doente, ela vai naquele texto que está escrito ali e declara aquele texto. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. E aí a pessoa declara aquilo, crê naquela palavra e declara cura sobre ela. Acontece que hoje nós estamos falando, mas isso é bobeira, né? Não, agora tudo eletrônico, então para que eu vou pendurar isso na minha casa? Para que eu vou ouvir ministrações? Para que eu vou ouvir palavras a respeito disso? E nós vamos perdendo esse contato. E aí o contato nosso com a palavra de Deus, com isso aqui que nós temos, fica restrito ao culto de domingo à noite, porque a maioria de nós tem vindo na igreja uma vez por semana. Quando vem.
Às vezes temos vindo uma vez por mês. Você acha, irmãos, que é suficiente para ir contra a carga de coisas que nós temos recebido diariamente, uma vez por semana, de uma palavra, de 40 minutos aqui? Não é. Eu já lhe respondo que não é. Então, eu não sei o que você tem feito. Esse é o problema, eu estou te contando o problema. Talvez você não havia pensado a respeito dele ainda. Então, eu estou te falando o problema. Mas não adianta eu te falar só o problema. Eu preciso te falar em como resolver o problema. Então, eu não sei como você tem pensado nesses problemas. Eu não sei como você tem pensado nestas coisas que estão assolando nossas casas. Mas eu vou lhe dar aqui algumas dicas. Eu vou lhe dar aqui algumas orientações pela palavra, do que nós precisamos ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Obviamente que eu estou falando da fé que nós acreditamos. Acontece que se você ouve outras coisas, você vai ter fé em quê? Nas coisas que você ouve. Nós não podemos ter dúvidas daquilo que nós cremos. Nós não podemos ter dúvidas daquilo que nós entregamos às nossas vidas como princípio, como estilo de vida. Você uma vez creu com o seu coração, confessou com a sua boca, e a Bíblia diz que nesse momento você foi salvo. Você crê nisso? A Bíblia diz que neste momento o seu nome foi escrito no livro da vida. Você foi salvo. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada? Não, porque é graça, nós temos aprendido sobre isso aqui. E graça é você dar a alguém algo que esse alguém não merece. Foi isso que Jesus fez conosco, foi isso que Deus fez comigo e com você. Mas nós precisamos ter convicção disso. Nós precisamos, de fato, crer nisso e vivermos um estilo de vida condizente com isso. Por quê? Porque nós temos que manifestar externamente aquilo que nós acreditamos internamente. E as pessoas estão esperando de nós uma resposta. E a Bíblia fala, Cristo em vós é a esperança da glória. Agora, o que você e eu temos ouvido, em que eu e você temos nos associado para de fato crescermos nisso que nós estamos ouvindo aqui há tanto tempo. Aí você fala assim, eu tenho ouvido muito a palavra de Deus lá no Parque América quando eu vou no culto. Eu vou lhe falar, irmão, é ótimo, mas não é suficiente. Ainda mais dependendo das outras coisas que você ouve. Imagina só, se você, eu não vou nem falar que você ouça coisas erradas, eu vou falar que você ouve, por exemplo, se tem tempo e consegue, tem condições, de assistir um jornal diariamente. Por exemplo, você ouve lá pela manhã, como eu faço, toda vez quando eu vou trabalhar, eu tenho algumas coisas que eu ouço como devocional, mas quando acaba aquilo eu coloco na rádio que eu gosto de ouvir, e é um jornal. Né? Então eu vou ouvindo pelo menos 15 minutos. De repente você, todas as noites, para em frente de um jornal para assistir, seja ele de qual for a TV. Aquelas coisas são informações, nem sempre elas são coisas, não vou fazer juízo de valor aqui se é bom ou se é ruim, são informações. Mas você imagina, você recebendo uma carga de informações reais ou irreais, boas ou ruins, manipuladas ou não, durante 6 dias, fora as coisas que os seus filhos ouvem, fora as coisas que talvez a sua esposa ouça, fora as coisas que talvez você ouça durante o seu trabalho, e aí você vem no domingo, à noite ou pela manhã, e ouve uma palavra de 40 minutos para rebater todas aquelas coisas que você ouviu, provavelmente por mais de 30 horas durante a semana. O que você acha que vai estar mais evidenciado, negritado na sua mente? Obviamente que são aquelas coisas que você tem ouvido mais. Obviamente são as coisas que você tem lido mais. Obviamente são as informações que têm sido maior fonte para você e para mim.
E como que nós vamos corrigir isso? Trocando as fontes. Ah, mas eu vou ficar alheio? Eu não vou ouvir, então não vou assistir, não vou me informar? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você e eu temos que equilibrar as coisas. Tudo tem que estar no equilíbrio. Nós precisamos alimentar o nosso espírito muito mais do que a nossa carne. Como nós vamos gerar fruto do espírito se nós só alimentamos o nosso intelecto de coisas carnais e ruins, coisas deste mundo, coisas que não vão nos trazer nenhum crescimento espiritual? Não vamos. Então, como que nós vamos nos associar com que tipo de coisas para que haja crescimento, para que haja uma melhor performance do nosso posto dentro de casa, por exemplo, ou aqui na igreja? E eu vou explicar isso quando eu falo a respeito do seu posto dentro de casa. Marido, você que é marido, há uma função a ser exercida. Eu não sei se você sabe disso. De repente você acha que não. Casei para ser marido, estou aqui para ser, a minha função é ser servido. Não é. A função do marido, ela é muito abrangente, tem muitas coisas, muito a ser feito. Há muita responsabilidade debaixo deste cargo e dessa função. Eu não sei se você sabia disso, se de repente você ficar triste ao ouvir isso, já é tarde, se você já casou. É uma pena você não ter sabido disso antes, né? Mas agora que você já casou e já é marido, você precisa saber que a sua responsabilidade, ela não é grande, ela é enorme. Se você é pai, então, ela é muito maior do que apenas de marido. E o que você tem feito? Aqui você tem se associado. Quais são as coisas que você tem ouvido para trazer para a sua mesa as melhores informações? Sabe, irmãos, nós lemos na Bíblia, Deus não se deixa escarnecer. Isso está em Gálatas 6 e 7. Não erreis, Paulo diz. Deus não se deixa escarnecer. Não é assim que é o texto? Tudo, diga tudo. Tudo o que o homem semear, isto ele ceifará. Então vamos lá. Você tem uma casa, você tem uma família, e você está plantando, desde que o seu casamento começou, no meu caso, 21 anos. É bastante tempo de plantação, não é? Vamos ver. Quem aqui, quem aqui já está casado entre 0 e 10 anos? Levante a mão. Levanta aí, marido. Está com vergonha, só? 0 e 10, até 10 anos. Quem está casado entre 10 e 20 anos? Levante a mão. Quem está casado há mais de 20 anos? Eu sou um deles. Há mais de 20, Quem está casado há mais de 30 anos? Tem uns irmãos que não entenderam nada. Levantarem todas. Enfim, não vou mais fazer conta, já que é um problema. O que eu quero dizer, irmão, é que se você está casado há mais de um ano, você já tem bastante tempo de plantação. E o que você tem plantado na sua casa? As coisas que você planta são frutos das associações que você tem feito. Porque você fala em casa aquilo que você traz de fora. Aquilo que você tem colocado no seu coração. E é interessante ver irmãos cujos filhos já estão na adolescência, na juventude, ou já estão casando-se, nessa fase, e fala, puxa vida, perdi meus filhos, está tudo meio assim, mais para lá do que para cá. Mas e o que nós fizemos? Porque nós estamos na igreja desde que eles nasceram. O que nós estamos plantando em casa? Ah, mas eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, porque é a sociedade. Mas é lógico, irmãos, então nós vamos ficar parados, sem fazer nada por causa da sociedade? Então é melhor morrer, se essa for a conta.
Nós não vamos batalhar só porque a sociedade é difícil. A sociedade é difícil desde sempre. Ou você acha que no tempo de Jesus a sociedade não era difícil? Era tão difícil que ele tentou trazer algo novo e mataram ele. É claro que era difícil. Ainda no Antigo Testamento, se você acha que, nossa, hoje a sociedade está perdida, as pessoas estão muito perdidas em relação ao sexo. Irmãos, a Bíblia fala de Ló. A família de Ló vivia num lugar onde era uma verdadeira orgia, Sodoma e Gomorra. Você acha que isso é de hoje? Isso não é de hoje. Então a dificuldade ela está aí faz tempo. E o que nós vamos fazer com isso? Não tem o que fazer. Irmão, se você pensa mesmo que não tem o que fazer, por favor, não tenha filhos. Não se case se você acha que não tem o que fazer. Porque há o que fazer, mas dá trabalho. E nós não queremos ter trabalho. Nós temos dificuldade de ir atrás de um material para crescimento nosso. A pessoa está na igreja e você fala, irmãos, vamos ler um livro juntos aqui para o seu crescimento. Ele fala, mas quantas páginas tem? Irmão, é a sua família. É a sua casa. Quantas páginas tem? A gente gasta tempo ouvindo tantas coisas, se associando a tantas coisas. Irmãs, o que você tem trazido para dar de comer à sua casa? O que tem alimentado a sua família vindo de você, esposa e mãe? Reclamação? Ou informações fúteis? Olha, a gente sabe de tudo de moda. Irmã, grande coisa. Que bela bobagem. Não, nós sabemos tudo lá em casa sobre futebol. Sabe, irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas. Porque depois os anos passam e a gente não cresce como família, como igreja. Passa ano, entra ano, sai ano. Entra década e sai década. Nós estamos virando uma década. Há pessoas que estão aqui na igreja como eu, há pelo menos 4 décadas já. Eu já estou com 3 completas. É muita coisa para não termos crescido ainda. Agora eu lhe pergunto, o que tem feito, quais têm sido as nossas associações? O que nós temos ouvido? O que nós temos lido? O que tem alimentado a nossa casa? O que os nossos filhos estão vendo e recebendo de nós? E de novo, eu não estou falando para que você seja um alienado, e eu também, e a nossa família seja um alienado e não veja nada. Eu sei que as coisas mudaram. Eu já falei isso aqui algumas vezes, sabe? Na nossa família, foi interessante um tempo, e eu não estou falando que foi certo ou que foi errado, mas é engraçado a gente falar hoje do negócio da besta, né? Porque esse negócio é tão antigo, que quando nós entramos na igreja, alguém lançou um slogan, não está na Bíblia isso, mas falava que a televisão era a imagem da besta. Pronto, meu pai guardou isso, e ele só ficou esperando a primeira oportunidade para tirar a televisão de dentro de casa. A televisão queimou, ele falou, glória a Deus. O pastor tinha pregado sobre o Baal, e ele falou, o Baal vai embora aqui de casa. E ficamos sem o Baal, já que ele chamava a TV de Baal, não é? E aí, nós ficávamos desesperados para ver o Baal dos outros, né? Porque não tinha em casa. Mas naquele tempo, naquela época, isso lá na década de 90, olha como faz tempo, era a única fonte de informação praticamente que tinha dentro de casa. Eu não estou falando que você vai tirar as fontes de informação de sua casa, mas eu lhe pergunto, e é retórico, você não precisa responder, por favor, porque ninguém quer expor você aqui. Mas além da internet que você vê, além dos desenhos que o seu filho vê, além das séries que vocês têm visto,
Eu lhe pergunto, você tem colocado a palavra de Deus minimamente dentro de sua casa? Vocês têm lido a Bíblia junto? Será que nós temos lido alguma coisa, um livro, ouvido algo para nos trazer alguma edificação que não seja só essas coisas que vêm de fora? Irmãos, a carga ideológica sobre nossos filhos, ela é terrível, ela é enorme. Você percebe hoje meninos e meninas ainda jovens que já têm lado, já são de direita ou já são de esquerda, e acredite, em sua maioria são de esquerda. E eu não estou fazendo aqui juízo de valor se isso está certo ou se está errado, eu só estou lhe dando um fato. Não brigue comigo. Se você é de esquerda, de direita, não me importa. Estou falando de ideologia, as coisas que têm vindo para cauterizar as nossas mentes, pessoas defendendo ideias contrárias à palavra de Deus, porque só recebem isso e dentro da nossa casa, e nós ficando cada vez mais sem argumento para rebater os nossos próprios filhos. Sabe por quê? Porque nós não temos plantado. E aí eu dou uma dica a você que é pai novinho, você que ainda tem crianças pequenas dentro de sua casa, não caia no erro de achar que, quando ele for grande eu falo sobre isso. Não, é tempo de plantação todos os dias. Olhe para esse texto de Gálatas e não se esqueça dele. Deus não se deixa escarnecer. Não adianta você reclamar depois que o seu filho está jovem, brigando pelos seus ideais, inclusive contra você, porque você desde cedo não se preocupou em falar da palavra de Deus dentro de sua casa. Não se preocupou em falar dos princípios que regem a sua casa dentro de sua casa. Há um homem que lançou um jargão há uns anos atrás, relacionado ao futebol, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, que ele diz assim: a regra é clara, não é? Você já ouviu falar disso ou não? Já, quem nunca, né, ouviu? E ele diz lá, a regra é clara, obviamente que ele está falando sobre o futebol, não é? Mas vamos olhar aqui para nós. O seu filho nunca ouviu falar de determinado assunto dentro da sua casa. Aí quando ele tem 18 anos, 16 anos, 17 anos, ele vem e fala, a minha posição sobre esse assunto é essa. Aí você fala, não, mas isso está errado. Mas ele nunca ouviu falar dentro de casa. Não tem certo e errado. O certo é o que ele quiser. Nunca foi estabelecida uma regra. Aí você fala, mas o que eu tenho que fazer então? Estabeleça. E qual é a regra? As regras são baseadas na palavra de Deus. Por quê? Esses são os nossos princípios. E como estabelecer o princípio? Falando dele todos os dias. Assentando e levantando e deitando com seus exemplos, e é por isso que a Bíblia tem que estar não apenas na tua boca, mas no teu coração, ela tem que fazer parte do teu dia a dia. As regras a respeito de conduta, elas têm que fazer parte da minha vida, para que o Heitor possa ver e falar, puxa vida, eu preciso seguir esses mesmos princípios. A Nádia precisa ver na minha vida, eu preciso ver na vida dela. O Heitor precisa ver na nossa vida, para que isso faça sentido dentro da nossa casa. Agora, que tipo de igreja nós vamos ter se nós não estamos conseguindo ter congruência, indo para a mesma direção, nem dentro de casa? Se a nossa casa está uma balbúrdia a respeito das ideias, daquilo que nós acreditamos, cada um de nós pensa de um jeito. Olha, irmãos, quer ver um problema dentro das casas? É só ver chegar perto de época de eleição. As pessoas não conseguem se respeitar dentro de casa. Existem assuntos agora recorrentes, né, que estão aí para serem debatidos, e as pessoas adoram debater esses assuntos e defender as minorias. Nós não temos que defender ninguém.
Nós temos que seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar uns aos outros. Essa tem que ser aquilo que rege a nossa vida. Como tem sido na sua casa? Que tipo de ensino você tem dado? Depende das coisas que você tem ouvido. Depende das coisas que você tem se associado. A quem e a que nós temos nos associado sobre finanças? A quem e a que nós temos nos associados dentro de casa sobre trabalho, sobre política, sobre a palavra de Deus, sobre sexo, sobre sexualidade? Quem tem sido as nossas influências? Há pessoas que ouvem de tudo, mas não ouvem um homem de Deus. Ouvem médicos, ouvem filósofos, ouvem tudo, mas não ouvem uma ministração a respeito. Que tipo de associações temos feito para trazer dentro de nossa casa? Com quem você tem conversado? De quem você tem tomado conselho? A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós temos tomado conselho de quem? Às vezes você tem preferido pagar alguém para fazer uma terapia e nunca conversou com seus pastores. Nunca teve a coragem de chegar na liderança da igreja e falar: alguém pode me orientar a respeito dos meus filhos, a respeito do meu casamento? Mas paga terapia. Não estou falando que é errado você pagar terapia. Eu estou falando que nós estamos aqui no lugar onde poderíamos estar sendo associados com as pessoas corretas e não estamos. Estamos perdendo tempo, perdendo oportunidades. E o diabo não perde oportunidade. As pessoas que estão cercando os nossos filhos na escola, eles não perdem a oportunidade. As pessoas que estão cercando os maridos no trabalho não perdem a oportunidade. E as pessoas que estão cercando as esposas dentro, fora de casa, no trabalho, não perdem a oportunidade também. Há muito tempo que nós falamos aqui, nós queremos ser parecidos com Jesus. Então, para sermos parecidos com Ele, nós precisamos nos associar com coisas que são parecidas com Ele, que falam a respeito dEle, que trazem a mensagem dEle, que seguem os princípios dEle. Mas se nós não estamos andando neste caminho, irmãos, é triste essa constatação, mas nós não vamos ser parecidos com Ele nunca. Nós não vamos estar associados com Ele nunca. Eu vou lhe falar um negócio aqui, não fique triste se você é a favor, contra, não brigue comigo. Reflita sobre isso. Sobre questões políticas. Nós temos pessoas dentro da igreja que defendem pessoas que têm ideias contra a família. Achando que a família tem que ser destruída, e você acha normal você se associar a pessoas assim. Isso prova o quão distante nós estamos dos nossos princípios. Estamos nos deixando levar por conselhos dos ímpios. E a Bíblia diz: não ande segundo o conselho dos ímpios. Não esteja em roda de escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. A Bíblia está falando para mim e para você de associações. Talvez se a Bíblia tivesse, no tempo em que a Bíblia foi escrita, tivesse aqui as internets da vida, o termo estaria aqui, mas não precisa.
É só você e eu entendermos claramente o que está dizendo. Cuidado. Se associe com as coisas certas. Ah, mas acontece que eu recebi isso aqui do irmão da igreja. Grande coisa. Pode ser do... Eu ia falar do Papa, né? Mas o Papa para nós não é uma referência. Mas pode ser do apóstolo que você recebeu. Irmão, se está contra a palavra de Deus, não siga. Não faz parte do seu princípio. Agora, para você saber se faz parte do seu princípio ou não, você tem que saber qual é o princípio. Qual é o princípio? O que é família para você? A família pode ser destruída? A família pode ser banalizada? Você está com que pensamento em relação a isso? Quando as pessoas discutem com você criação, você tem dúvida? Olha, irmãos, eu fico com medo por algumas coisas. Uma vez um irmão ministrou uma palavra aqui e ele cometeu uma falha, né? Ele falou algo totalmente fora, assim, de tudo que nós aprendemos a vida inteira. Ele falou que Adão e Eva foram criados, mas tinha uma outra turma que já estava criada fora do jardim. Ele fez uma salada aqui. Mas amém. Eu já ouvi tanta coisa boba. Para mim não faz problema, porque se eu conheço a nota verdadeira, quando a nota falsa vem na minha mão, eu não preciso saber todos os modelos de nota falsa, porque é provável que virão muitos, mas eu preciso conhecer a nota verdadeira. Quando eu conheço a verdadeira, pode vir qualquer falsa na minha mão, que eu vou falar, isso aqui não é verdadeiro. Como é que você sabe? Não bate com a verdadeira eu conheço, eu não preciso saber a falsa, eu preciso saber a verdadeira e ter convicção dela. Aí acabou o culto, minha irmã falou, ai meu Deus, agora eu estou perdida. Eu falei, irmã, não fique perdido, delete. Simples assim. Se algum de nós, pastores, se algum ministro vier aqui e falar, irmãos, olha, eu descobri pela palavra aqui, vou dar aqui uma mensagem a você, que dependendo da situação, nós até podemos ter uma concessão para contar uma mentirinha, desde que... E eu te provo. Você vai ficar em dúvida? Fala, nossa, agora eu fiquei perdido, olha o Rodrigues. Não, não tem dúvida. Faz parte do seu princípio. Não há dúvida sobre isso. Você logo refuta, eu posso falar o que eu quiser, quando acabar você deleta. Você pode ouvir todas as coisas, mas delete. Aquilo que não faz parte do seu princípio, jogue fora. Agora, para você poder refutar, você precisa ter muito convicto o seu princípio dentro do seu coração. Por isso que lá em Deuteronômio está escrito, esta palavra esteja na tua boca, no teu coração, na tua mente, para que você possa passar adiante. Mas se ela não está, se alguém vem falar com você sobre ideologia de gênero, você fica todo perdido. Ai meu Deus, todes ou todes, ou todas? Ai, nossa, e agora? É menino, menina, ou não dá mais... eu não fico perdido em relação a isso, porque eu já sou convicto do que é. É o que a Bíblia diz. O que passa disso é procedência maligna. Talvez eu respeite a pessoa numa conversa e não fale com tanta dureza, mas a minha convicção não muda. Ah, puxa vida, a criação, e agora tem uma polêmica, porque agora começou uma novela falando a respeito da criação, e aí as pessoas vão falar que, eu li essa semana, que esses programas estão tentando doutrinar as pessoas. E se alguém vier discutir isso comigo, ah, mas você não tem que abrir uma concessão e achar que tem... Não, irmãos, eu creio no que a Bíblia diz. Você pode acreditar que foi uma explosão, você pode acreditar que foi uma evolução, você pode acreditar que foi uma aparição, mas eu creio na criação. Ah, mas a criação não se explica. Eu não preciso de explicação, eu simplesmente creio na criação. Pela fé. E a fé é a prova das coisas que eu não vi, mas eu criei. Alguém aqui estava lá o dia que Jesus morreu? Você estava lá? Por que você crê? Pela fé. E se alguém chegar e falar para você, mas foi mentira? Pode falar. Eu continuo crendo que ele morreu e não foi em vão.
foi em favor de todos nós, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso não muda no meu coração, eu sou convicto disso. Você entende? Agora, como têm sido as suas associações para que você tenha resposta a essas coisas? Sabe qual é o pior, irmãos? Eu já estou terminando. Essas perguntas não têm vindo no seu trabalho, elas têm vindo na sua mesa, a partir dos seus filhos. Então, eu vou lhe dar uma sugestão, cristão. Se prepare. Aí você fala, mas como que eu vou me preparar? Ouça a palavra de Deus. Ouça os homens certos que falem da palavra de Deus. Se você tem dúvida, ouça, aprenda a respeito daquilo, irmãos. A gente ouve tanta coisa. Aí você fala assim, hoje já não é mais uma desculpa você falar que você não gosta de ler. Você pode ouvir. Hoje já não é mais uma desculpa você falar que você não tem tempo para estudar. Abra o seu celular, eu tenho certeza que, olha, para não falar 100% e eu não cair do cavalo, 95% dos irmãos aqui, eu tenho certeza que se eu pedir para você, você levanta um aparelho desse aqui que se chama smartphone. Por que smart? Porque ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele deixou de ser apenas um telefone. Se você tem WhatsApp, significa que no seu celular tem também YouTube. Se tem YouTube, irmão, você pode ouvir o que você quiser, de ruim e de bom. Se você falar assim, olha, eu quero aprender sobre ideologia de gênero por um homem de Deus, escreve isso lá no YouTube, vai aparecer um homem de Deus falando sobre isso. Ouça, aprende, se associe com a pessoa correta. Olha, eu quero saber se eu tenho que ser para esse lado ou para esse lado, para esse pensamento ou para esse pensamento. Ouça, procure alguém, se associe com as pessoas corretas. Não se alimente só do Datena, pelo amor de Deus. Sabe, nós estamos nos alimentando muito mal. Eu não estou falando que ele fala mentira, fala a verdade. Eu estou falando que são coisas só, um tipo de coisa. Em sua maioria, notícias ruins, negativas, que não vão te trazer bem nenhum. E você fica todos os dias comendo isso. E não dá coisas boas aos seus filhos também. E não dá coisas boas à sua família como um todo. Os maridos e suas esposas, as esposas e seus maridos. Aliás, a gente tem conversado quase zero dentro de casa, né? Quanto tempo tem sido o diálogo de nossas casas? E aí você se associa com pessoas que pensam diferente de você. Que falam coisas diferentes de você. Não, você não tem que ficar tratando assim sua mulher, não, trate diferente. Olha, irmão, você ouve tanta coisa boa dentro da igreja a respeito de como ser um bom marido, e você vai dar ouvido a pessoas que falam tudo ao contrário, a respeito de tudo. Por quê? Você tem a oportunidade de corrigir o curso das coisas dentro de sua casa. Você tem a oportunidade de corrigir o curso das coisas na sua vida. Então eu vou lhe dar um conselho pela palavra de Deus. Se associe com as coisas corretas. Comece a levar para dentro de sua casa as coisas corretas, e eu também, para que nós tenhamos frutos bons a colher lá na frente. Porque se nós continuarmos plantando coisas ruins ou não plantando nada, esse é um ponto muito importante também. Mas eu não plantei nada, nem ruim nem bom. Se você não plantou nada, a chance de nascer pragas dentro de sua casa é terrível. Plantas parasitas, plantas que nascem
por si só, independente de alguém plantar ou não. Nós estamos numa obra lá do trabalho, né? Estamos construindo uma fábrica nova lá em Contagem, em Minas Gerais. Inclusive, esse primeiro semestre, vou praticamente trabalhar de lá. E aí, o lugar que nós alugamos tinha muita árvore. Ainda tem, mas precisava ser feito um trabalho de poda das árvores. E nós contratamos uma empresa e a pessoa que estava fazendo o trabalho, uma delas, que era o líder lá, ele falou para mim, você está vendo? Eu falei, olha que coisa estranha essa árvore, ela parece que é de um determinado tipo, não é uma fruta, é simplesmente uma árvore de um determinado tipo de folha. Mas por cima dela vem um outro ramo bastante esquisito, que fica todo pendurado nela. E eu falei, não dá para tirar isso? Ele falou assim, isso só consegue tirar indo por cima, com um equipamento, não dá para tirar pendurado como eles estavam, porque é muito pesado. Isso é um parasita que se instala na árvore e ele vai crescendo a partir de dejetos que são colocados ali pelos próprios pássaros e tal. Aquele parasita se instala e ele vai crescendo, se alimentando da seiva da árvore, e ao longo dos anos ele fica maior do que a árvore até que ele mata a árvore. Ninguém plantou ali. O tempo se encarregou de plantar ali aquele parasita, seja pelos pássaros, pela chuva, pelo vento. Aquilo foi de alguma maneira colocado naquele lugar e cresceu ali, toma vida, mata a árvore. Olha, irmãos, se você tem pensado assim, eu não tenho plantado coisa boa, mas também coisa ruim eu não planto, fique tranquilo, alguém vai se encarregar de trazer as coisas ruins e plantar na sua mesa. Seja esse alguém o próprio diabo, seja esse alguém a televisão, a internet, os ventos, as coisas de fora, e quando você perceber, o parasita já está instalado e a sua árvore está morta. Simplesmente porque nós fechamos os olhos. Então, não significa que você não fez nada, então não é culpa sua. É culpa sua sim, porque você não assumiu a sua responsabilidade. A culpa do pecado da omissão. Nenhum de nós tem o direito de falar, mas isso não é culpa minha. Se você foi omisso e tem sido, a responsabilidade é sua. Você é o responsável pela sua vida e você é o responsável pela vida das pessoas que estão com você. E todos nós somos responsáveis por tudo que acontece aqui neste lugar. Se nós não tivermos pessoas saradas, nós não teremos famílias saradas. Se nós não tivermos famílias saradas, infelizmente nós não teremos uma igreja sarada. E se nós não temos uma igreja sarada, nós estaremos cada vez mais distantes de sermos parecidos com Jesus, que esse deveria ser o nosso objetivo. Lá em Efésios, Paulo diz que o motivo de tudo isso, da formação da igreja, era esse, que até que todos cheguemos. Até que todos, diga todos nós cheguemos à unidade da fé, à estatura completa de Cristo. Esse deve e deveria ser o nosso objetivo como igreja, como pessoas, indivíduos e como família também. Eu espero, irmão, que você pense a respeito disso. Se porventura você tem se associado de maneira equivocada ou não tem dado atenção às coisas que você tem se associado, se porventura você tem desperdiçado tempo precioso, não trazendo coisas boas para dentro de sua casa e para dentro de sua vida, eu lhe peço que você preste atenção, para que não seja tarde. E aí se você pensa, puxa, já é tarde, eu lhe digo, não é tarde, ainda há tempo, mas não deixe passar o tempo, não deixe ficar cada vez mais longe, não deixe ficar cada vez mais distante, corra atrás do tempo que você perdeu. Todos nós temos essa obrigação.
você como mãe, como esposa, você como pai, como marido, todos nós como família, como igreja, como filhos de Deus, não podemos perder tempo. Cuidado, cuidado com as associações que você tem feito. Seja com aquelas que você caminha e seja das fontes que você bebe. Ouvindo, assistindo, lendo. Cuidado. Não brinque com isso, porque quando isso se instala no seu coração, algumas coisas, depois fica complicado de você mesmo tirar. Então, esteja atento. Amém? Ficou claro ou ficou difícil de entender? Que bom. Vamos orar sobre isso? Nós temos ainda 10 minutos para as 8. Queria que você ficasse em pé para que nós orássemos a respeito disso. Você ore por você, pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua família. Ah, mas por quem que eu devo orar? Por você mesmo. Mas e agora? Vou orar pelo quê? Para que Deus lhe dê estratégias. Se porventura o caminho estava equivocado, que haja uma correção nesse curso e que Deus, o Espírito Santo que habita em você, lhe dê as melhores estratégias para que isso seja corrigido, não é? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo e pela Tua Palavra. Nós cremos que a Tua Palavra é a verdade e não temos dúvida em relação a isso. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, sobre nós, trazer para nós aquilo que nós precisamos melhorar, Senhor. A Tua Palavra diz que o Teu Espírito Santo habita em nós e todos os que somos guiados pelo Espírito Santo somos filhos de Deus. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos mostre, nos aponte as áreas em que nós precisamos corrigir. Pai, que pela Tua Palavra nós possamos ajustar as nossas condutas, que pela Tua Palavra nós possamos ajustar aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos visto, aquilo que tem sido fonte dentro da nossa casa. Senhor, nós não queremos estar longe ou estar fora do caminho, Pai. Se porventura nós estávamos cometendo falhas e semeando de maneira errada ou não semeando, que nós possamos corrigir isso e semear da maneira certa. Ajuda as nossas fraquezas, nos dá estratégias para que nós possamos ajustar esses pontos, Pai. Senhor, nós queremos ser parecidos contigo, mas nós precisamos corrigir a nossa conduta para sermos parecidos contigo. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nesta noite. Venha sobre cada um de nós aqui, cada pai de família, cada marido, cada esposa, Senhor, cada dona de lar, Senhor, cada mãe, que o Senhor possa nos dar a estratégia correta para corrigir essas coisas. Senhor, nós queremos estar como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, bebendo da fonte correta e dando fruto na estação própria, para que as nossas folhas não caiam, para que os nossos filhos não se percam, para que a nossa casa não seja destruída, mas para que nós possamos fazer a coisa certa e sermos cada vez mais parecidos contigo. Senhor, nós queremos ser assim como Pedro e João, que as pessoas ao nos olhar falando, possam perceber que nós temos andado contigo, que nós temos bebido de ti, que nós temos consumido a tua palavra e que nós somos parecidos contigo, Senhor. É isso que nós te pedimos nesta noite, como igreja, como família, como homens e mulheres, como teus filhos, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.